Shalom, igreja. Graça e paz, amém? Nós estamos na campanha, né? Agora nós fechamos as portas, agora a gente vai abrir. E hoje nós iremos abrir a porta da gratidão. E é interessante que ao longo do tempo o Senhor foi trazendo algumas coisas ao meu coração acerca da gratidão. E o Senhor disse para mim assim: filha, a porta da gratidão... Ai, gente, obrigada, né? Até mudou. E o Senhor disse para mim assim: filha, a porta da gratidão é uma porta que se abre pelo lado de dentro. É uma porta que só você pode abrir, mais ninguém, é uma decisão. E durante a semana, o Senhor me trouxe à memória a mulher que estava enferma há 18 anos encurvada. Quantos lembram dessa passagem? Ela estava há 18 anos com aquele espírito maligno. E eu caminhando pelo condomínio do prédio, o Senhor falou assim para mim: filha, os ingratos são como essa mulher enferma. Eles estão como impedidos de olhar para frente. E mais do que isso, eles estão impedidos de olhar para as coisas do alto, para aquilo que é eterno. Impedidos de olhar para aquilo que de fato tem valor. Enquanto aqueles que têm a porta da gratidão aberta no seu coração, é como se tudo fosse diferente. Porque vocês já caminharam com pessoas ingratas e com pessoas gratas? Você quer estar perto de quem? Perto dos gratos, porque é tudo tão feliz. Eu conheço uma pessoa muito grata, minha amiga estava aqui, a Gláucia Seixas. Ela é uma pessoa muito grata. Você está perto dela, é tudo bom, é tudo bonito. Às vezes você não está achando um negócio nem tão bom, ela está mais, né, uau. Aí você começa a achar bom também, porque é uma condição do seu coração. É uma condição do nosso coração. E eu queria te convidar a abrir a Bíblia em Lucas 15. Quinze, 11. Nós vamos ler sobre a parábola do filho pródigo, uma das palavras mais queridas, uma das maiores, e de tanta riqueza, né? Então vamos a partir do 11, diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante de lá e dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm um pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei-me também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai
procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens, com meretrizes tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tudo sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa parábola traz para nós 3 personagens, né? Que é o pródigo, o principal, que ele é um exemplo de arrependimento sincero. O irmão mais velho, que é a impiedade da hipocrisia dos fariseus, que não sabe lidar com o arrependimento e com o retorno dos filhos. E o pai retrata um Deus ansioso, pronto para receber um filho arrependido e pecador. E eu fui pesquisar sobre gratidão, olha que interessante, é um sentimento de reconhecimento, uma emoção por saber que uma pessoa exerceu algum favor, uma espécie de dívida, uma dívida de gratidão. Só que tem algo além, porque favor significa o que se faz para alguém de graça sem obrigação. Remissão de culpa concedida por indulgência, graça. O filho pródigo, quando ele decide voltar, que ele fala, não, eu vou fazer, eu penso que ele foi falando para ele mesmo, reafirmando, para que ele tivesse coragem de fazer, né? Não, eu vou me levantar, eu vou ir, eu vou fazer, e vou falar para o meu pai, pai, pequei mesmo, e vou. E chegando lá, ele repete tudo aquilo que ele tinha dito que ele faria. Porque ele sabia que, ao chegar, ele precisaria de favor e remissão do seu pai. Porque tudo que o seu pai podia fazer por ele, o seu pai já havia feito. Além de tudo, ele havia sido insultado. Porque o seu pai em vida, ele pegou os seus bens, repartiu, deu a parte do mais novo, deu a parte do mais velho, e ele foi. Então, quando ele decidiu voltar, ele teve o entendimento de que ele precisaria encontrar nessa chegada favor e graça. Então, olha só o que diz aqui, ele caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Nós só vamos ter um coração verdadeiramente gratos, quando nós entendermos o quão perdoado nós somos. Nós só vamos ter um coração verdadeiramente grato quando nós conseguirmos olhar para Cristo com o olhar através da cruz. Quando nós olharmos para nós mesmos, para os nossos pecados, por aquilo que nós fomos outrora, por aquilo que nós somos, porque todos nós pecamos e destituídos somos da graça de Deus, se não for por Cristo Jesus. Então, se nós não tivermos um olhar como o desse filho pródigo que olhou e falou, se esse pai não me receber com favor e graça, não existe outra saída para mim. E ele continua, somente quando conseguimos enxergar o quão errado nós somos, o tamanho da nossa dívida paga na cruz, nós conseguiremos, através do arrependimento, ser gratos. Nós nunca daremos uma resposta de amor e gratidão sem contemplar a cruz. Porque quando nós amamos, nós damos uma resposta. Não é verdade? Então eu vejo que nós vivemos uma geração onde as pessoas têm amado mais a si mesmo do que amado a Cristo. Colocado mais as suas necessidades, os seus amores, os seus desejos, do que o amor ao Senhor. Não, você pode, não, hoje eu estou muito cansado. Não, você pode, não, sabe o que é? É que eu trabalhei demais e agora é o meu horário de descansar, irmãos. Descansar, nós vamos um dia descansar sem parar nunca mais. Não sei se vocês estão sabendo. Outro dia estava lá em casa, uma luta, uma agonia. Eu falei para o meu amorzinho, deixa eu te contar um negócio. Você sabia que todo mundo vai morrer? Ele olhou para mim e pensou assim, né? Meu Deus, onde que essa mulher vai? Eu falei, não, eu tive que dar um choque, né? Ele falou assim, eu falei, nós, todo mundo vai morrer. E quando morrer, a próxima geração que vier vai morrer. E que morrer, vai morrer de novo. E quando a outra morrer, vai morrer de novo.
E o que conta é o que nós fazemos para o que é eterno. Nós precisamos, às vezes, a palavra de Deus diz: Senhor, ensina-nos a contar os meus dias para que eu alcance o coração sábio. É contar os meus dias, né? Tem aí um dito, um escrito: viva, não sei quem disse, se souber, viva hoje como se fosse o seu último dia, porque um dia de fato será. Então, que resposta de amor e gratidão nós temos dado ao Senhor? Nós só conseguiremos dar essa resposta de amor e gratidão se nós olharmos para os nossos pecados e nos arrependermos dele. Jesus disse que ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. O que Jesus estava querendo dizer? De fato existe algum são, irmãos? Não existe ninguém que possa falar assim: não, eu sou são, eu não preciso ir, eu não preciso disso. Existe? Não existe. O que Jesus estava querendo dizer é que aquele que se diz que é são. Porque o que você pode fazer por aquele que se diz que está curado, que está bem, que não precisa ser alcançado? Nada. É muito difícil, porque às vezes algumas pessoas chegam para nós e falam assim: nossa, você podia tanto ajudar fulano. Eu falei: até poderia, mas ele não quer. Então não se ajuda quem se acha que é são, quem se pensa que está neste lugar. Lá em Lucas 5:30, a mensagem que eu acabei de falar, né? Jesus se coloca como médico, como salvador. E só existe médico e salvador por aquele que acredita que está de fato doente, por aquele que acredita que precisa de salvação. E o filho mais velho também nos chama a atenção por aquela pessoa que não tem gratidão no seu coração. Olha só o que ele diz aqui. Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem sua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, aqui ele se reveste de justiça própria. Há tantos anos eu nunca pequei contra o Senhor. Aqui ele já estava pecando contra o próprio pai, porque ele já estava insultando o pai, então já caiu por terra essa teoria dele. E aqui ele entra com uma justiça própria. Irmãos, pela lei judaica, o filho primogênito, ele tinha direito a 2 partes da herança. Então, quando o pai repartiu a herança, ele deu 1/3 para o filho mais novo e 2/3 para o filho mais velho. Então, além de tudo, ele havia recebido mais do que o irmão dele e estava desfrutando de tudo que aquela fazenda oferecia, de todo o conforto, de tudo. Mas ele não conseguiria, e ele quer usar aqui de justiça própria. É tão interessante que ontem eu tentando estudar a palavra, né, ler, quem tem filho pequeno aí sabe, a gente de 5 em 5 minutos tem o pit stop, né? E aí eu lá, sentado na cama, tentando, e chega um, e chega outro, aí chegou uma audiência. Um chegou e falou assim: mamãe, o meu irmão não quer me emprestar esse brinquedo de jeito nenhum. Aí eu: mas por quê? Porque ele não quer. E eu falei: ô irmão, vem aqui. Aí o irmão chegou, eu falei: filho, por que você não quer emprestar esse brinquedo para o seu irmão? Presta atenção, é um brinquedo. Ele falou: mamãe, porque ele fala que é dele. Eu falei: mas ele falando que é dele, virou dele? Não. Eu falei: então está resolvido. O que as pessoas falam do que é nosso, do que nós somos, não importa. Aí ele: mas sabe o que é? A senhora não tem aquelas coisas que é só sua, que ninguém pode pegar? Aí eu falei assim: tem. Ai, gente, é tão difícil, né, esse negócio? Então, o papai também não tem? Tem. Então, meu irmão também não tem? Então, também tem. E esse é o meu brinquedo que eu não quero que ninguém mexa. Isso ontem, gente, tá fresquinho. Eu lendo a parábola do filho pródigo. E eu disse para ele assim: você está certo. Chama o seu irmão que o veredito está dado. Aí chamou. Eu falei assim: fulaninho, o seu irmão não quer te emprestar o brinquedo dele. E não só ele, ninguém é obrigado a te emprestar nada e fazer nada por você. Então brinca com seus brinquedos, porque resolvido está. Ok?
Aí ele, ok. Eu falei, eu não quero saber mais desse assunto. Vai me dar pelo menos 20 minutos. Tá, passou 5 minutos e voltaram. Voltou o que não. Como dizia minha avó, a lição ela não veio rápido não, ela veio a galope. Porque aí chegou lá. Mamãe, a senhora podia me emprestar aquele seu pincel fino preto? Eu falei, o quê? Repete. A senhora podia me emprestar aquele seu pincel fino? Eu falei, mas eu já emprestei o brinquedo para o meu irmão. Ele ergueu as mãos de rendição. Aí na hora eu queria, né, botar as coisas no lugar, né? Você me conhece. Tipo assim, você está achando o quê? Aí eu lembrei dessa passagem aqui, o filho pródigo falando para o pai, oi, eu estou aqui há quanto tempo? Ele quis usar, irmãos, ele quis usar de justiça própria comigo. Tipo assim, a senhora vai poder me emprestar, porque eu já emprestei para o meu irmão lá resolvido. E o Senhor ministrou no meu coração na hora que era para eu falar para ele. Eu falei assim, deixa eu te falar. Peguei o pincel, eu falei, é esse que você quer emprestado? Eu falei assim, eu vou te emprestar esse pincel, não é porque você emprestou o brinquedo para o seu irmão. É porque eu tenho o prazer de dividir aquilo que o Senhor me deu com você. Que graça teria eu ter esse pincel se eu não tivesse você para dividir comigo? Eu tenho gratidão a Deus pela sua vida. Eu tenho gratidão a Deus porque Ele nos deu saúde. Se nós temos esse pincel, filho, é porque o Senhor nos deu saúde, nós podemos ir lá comprar e nós podemos repartir entre nós. Então vai e usa da graça que você recebeu com seu irmão também. E ele olhou para mim, tá bom mamãe, eu te amo. E saiu. E houve paz. E houve paz naquele lugar. Mas é interessante que naquele momento, lendo aqui essa parábola, eu pude ver, porque o Senhor ministrou ao meu coração que todo arrependido é grato, porque ele sabe que existe um favor sobre ele. Então eu vi que o meu filho ele se arrependeu daquilo, porque ele viu um favor sobre ele. Eu tinha naquela hora ali a oportunidade de fazer ele viver na prática da vida aquilo que eu estava estudando para ministrar hoje. Eu falei, aquele pai que podia dizer para aquele filho assim, o que é? Você está pensando o quê? Você já levou tudo que eu tinha, você me insultou. Não, aquele pai estava louco esperando aquele filho. A palavra de Deus fala que ele avistou de longe. Se ele avistou de longe, de certa forma ele estava vigiando. Então, para uma pessoa que é verdadeiramente arrependida, ela vai ser grata, porque ela sabe que existe um favor sendo exercido sobre a vida dela. E é interessante que Jesus alimentou uma multidão. Essa palavra sempre falou muito comigo. Que Jesus ali alimentou a multidão, mas ele não parou na ingratidão dela. Porque depois a multidão foi atrás de Jesus e ele sabia, a palavra de Deus fala que Jesus sabia que a multidão estava indo atrás dele por causa de pão. E eu falei, Senhor, o que é isso? O Senhor alimenta a multidão, mas Ele não para na ingratidão da multidão. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele se moveu por propósito. Ele não se moveu por necessidade. E o Senhor Jesus, Ele é o nosso padrão. O Senhor não nos chamou para substituí-lo, irmão, para inventar um novo padrão de vida. Ele nos chamou para representá-lo. E a representação de Cristo é se mover por propósito. Se mover por gratidão, por aquilo que o Pai tem derramado sobre nós, feito em nós e através de nós. Mas para isso, o Senhor chama os seus filhos maduros, ruiós. Tem chegado o tempo que os filhos maduros de Deus têm se levantado. O que diferencia o joio, a erva daninha do trigo, é quando o joio amadurece. Em muitas situações que vão nos diferenciar daqueles que ainda não são do Senhor, é a nossa maturidade em Deus. É você ter a capacidade de olhar para o ingrato, ter a capacidade de olhar para aquele que se justifica o tempo inteiro, que tem justiça própria, da cabeça aos pés. E você falar, Senhor, olha o que esse pai falou. Ele falando, o teu filho, a tua fazenda, com desrespeito, com desmerecimento. E o pai fala para ele assim, meu filho,
Será que nós conseguimos sermos esses filhos maduros de Deus, os ruiós, que vai olhar para um irmão que tem feito acontecer tudo que vocês sabem e falar assim: meu irmão, você ainda não caminhou uma milha, mas eu vou te ajudar. Porque aquela passagem de João, quando Jesus lava os pés dos discípulos na ceia, ela ministra muito comigo, porque Jesus está ali assentado e de repente a palavra de Deus fala que ele cingiu os seus lombos, pegou ali, amarrou ali na sua cintura uma toalha. E ele foi mostrar para os discípulos quem era o maior. E ele lava os pés de uns discípulos, dos outros discípulos. E quando ele chega em Pedro fala: não, não. Jamais o Senhor lavará os meus pés. E o Senhor fala para Pedro assim: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Existe um princípio muito poderoso nisso. E o princípio mais poderoso ainda que existe para mim, na minha concepção, é que depois que ele lava os pés de Pedro, ele fala assim: seus pés estão lavados, você está purificado, agora vai e lava o do seu irmão. Esse é o padrão de gratidão. Esse é o padrão de gratidão, de você parar e pensar assim: os meus pés, não só os meus pés, mas todo o meu corpo foi lavado, remido por Cristo naquela cruz. Agora o que eu devo fazer? O que é o evangelho? É você dar uma resposta de amor e gratidão àquilo que ele fez por você. É você lavar o pé do outro. E não pense que você lavando o pé do seu irmão, você não vai sujar as suas mãos, porque você vai. Mas eu vou te falar uma coisa: não existe evangelho sem uma bacia e uma toalha. Se não chegou a sua hora, se prepare que vai chegar. E não faça nada por alguém esperando reconhecimento. Não faça nada por alguém esperando reconhecimento. O que deve te mover, o que deve nos mover, não é a gratidão do outro, a espera da gratidão do outro. Ele vai ser grato por mim. Você já viu que pessoas que esperam gratidão são pessoas amarguradas? Eu já fiz tanto, mas são tudo ingrato. Tá, mas isso não é um problema nosso, isso é um problema do outro. Uma porta que ele ainda não abriu, amém? O amor, ele nada espera, faz porque faz por propósito. Assim como Cristo se movia por propósito, assim nós nos moveremos por propósito. E é tão interessante que quando nós nos encontramos com Cristo, que nós olhamos quem nós somos, a mazela que nós carregamos, o perdão, nós entendemos o porquê nós fomos chamados. Isaías, para mim, é um exemplo muito claro disso. Deixa eu ler um pedacinho com vocês. Se vocês quiserem abrir, Isaías 6. Olha só. Isaías era aquele profeta, né, até aqui o 6, que profetizava e tal, e pesava a mão, só que chegou um momento, olha só o que diz aqui: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aqui Isaías só via mazela, só via destruição, mas quando ele teve uma visão do trono da glória de Deus, ele disse que toda a terra estava cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim! Quando Isaías teve uma visão do trono de Deus, ele enxergou quem ele era. Até aqui Isaías não tinha enxergado quem ele era. Então quando Isaías teve toda essa visão, ele diz assim: ai de mim, estou perdido. Quem já teve esses momentos? Eu tenho demais, sempre, não foi só uma vez não. Tem hora que eu paro e penso, eu falo: amor, estou perdida, me ajuda. Isaías teve esse momento quando ele teve uma visão do trono da glória. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Ele começa a nomear aquilo que ele era. Habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos.
Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Só existe um lugar para os nossos pecados ser perdoados, mas só existe um lugar para que nós venhamos enxergar aquilo que nós somos verdadeiramente. É na presença do trono da glória de Deus. Não adianta também nós queremos nos vestir de uma falsa modéstia, de um falso evangelho, e dizer, eu sou pecador mesmo, mas na verdade você está falando assim, deixa eu falar isso aqui porque é o que está combinando no momento. Mas não. Quando Isaías verdadeiramente se achegou a esse trono de glória, ele viu o que ele era, e então a iniquidade foi tirada dele, e perdoado foi os seus pecados. E continua, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías agora tinha a certeza de que não era por quem ele é. Ele tinha visto o trono da glória de Deus, ele tinha sido perdoado, ele tinha sido purificado. Agora então ele teve a certeza, a convicção de que existia um comissionamento sobre a vida dele. A partir daqui ele começou a profetizar, irmãos, o Messias. A partir daqui, olha o que ele diz. Portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamará Emanuel. E mais à frente, tem muitas, mas diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E sobre o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reinado. Nós temos que tomar cuidado para que nós não sejamos a voz que grita, mas que nós sejamos a voz daquele que clama. Sabe por que gritar? Qualquer um grita. O Senhor começou a falar comigo sobre José de Arimateia. Num dia pela manhã eu falei, Jesus, eu acho que eu nunca parei para sentar, para olhar para esse homem. Deixa eu ir lá nesse José. Cadê o José? Irmãos, ele aparece uma vez na Bíblia, em cada evangelho. E é interessante que o Senhor começou a falar comigo assim, José de Arimateia, ele tem aqui discípulo 007 de Jesus? Tem? Cristão 007? Porque José de Arimateia era um. Ele era um discípulo de Jesus Cristo, só que ele era um homem rico. Ele era de dentro da sinagoga. E ele sabia que existia perseguição, que existia inveja, então ele evitava falar. Só que quando ele começou a ver o cumprimento das profecias, que ele muito bem conhecia, José de Arimateia conhecia todas as profecias. Quando ele começou a ver o cumprimento das profecias, aí, irmãos, o mistério acabou. Ele foi lá em Pilatos e falou assim, me dá o corpo morto de Cristo. E o Senhor falou assim para mim, só investe no corpo morto aquele que conhece as minhas profecias. Só investe no corpo morto aquele que não espera gratidão, não espera retorno. Só investe naquele, e o Senhor começou a falar para mim assim, sabe, filha, o maior erro dos cristãos, dos líderes, é poder investir, é querer esperar aqueles que têm dons, talentos, são viçosos, sabe por quê? Porque eu escolhi os que não são para confundir os que são. Eu escolhi as coisas tolas para confundir as sábias. Investe no corpo morto, investe naquele que ninguém quer. Investe naquele que já está lá. Investe naquele que não tem mais sentido. Porque Pilatos falou assim, será que ele não morreu ainda? E ele foi lá porque ainda existia uma profecia, como eu já disse, José de Arimateia conhecia todas as profecias. E ele sabia que o corpo não padeceria após as 6 horas no Shabá. E ele foi lá, pegou o corpo de Cristo. E quando ele pega o corpo de Cristo, eu fico pensando nele pegando aquele corpo e ele lembrando da profecia de Isaías ainda, no dia da sua morte. Ele estaria com o rico. José de Arimateia era esse. E o Senhor continuou ministrando comigo assim, filha, sabe por que muitos dos meus filhos têm militado nesse mundo?
porque eles não conhecem as minhas profecias. E os que conhecem têm se esquecido, porque eu não chamei vocês para serem militantes, eu chamei vocês para serem profetas. Eu chamei vocês para serem profetas. Não é o lugar. Se você está pensando, este não é o meu lugar. Deixa eu te contar uma coisa. Daniel profetizava dentro do palácio, mas ao mesmo tempo Ezequiel profetizava junto com o povo exilado. Então não é o lugar que você está. É o entendimento que você tem, a gratidão por aquilo que o Senhor te entregou. A gratidão por quão remido você é e aquilo que você quer fazer por Ele. Não tem nada a ver com pessoas estarem lá, porque o Senhor tem colocado pessoas pontuais em lugares de governo. Esther foi uma. Esther foi uma pontual, que até quis desistir, né? Ela falou, eu não vou. Porque há mais de 30 dias, ninguém se achega perto dele, e eu vou chegar lá, eu vou morrer. Aí o primo dela... Estou com Mefibosete na cabeça. Mardoqueu, gente. Estou com Mefibosete na cabeça. Sim. E ele disse para ela assim, você está pensando que porque você está aí dentro do palácio você vai ser poupada? Não vai não. E Esther entendeu o comissionamento dela. Ela estava numa posição de governo. E ela se levantou e ela disse, nem que eu morra, mas eu irei. E o Senhor disse comigo, filho, existem guerras na sua vida, que elas são suas, ou você morre nelas, ou você morre por elas. E não é uma morte natural, física não, irmãos. É uma morte muitas vezes do nosso ego. É uma morte muitas vezes de lidar com pessoas ingratas. Eu vou lá, aquela pessoa ingrata, de novo. Eu vou não, ela não sabe quem eu sou. Quem já ouviu essa conversa, sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? Deixa eu te contar. Existe só um caminho para você, para mim e para você. Que é o da bacia e da toalha. Porque esse é o padrão estabelecido dele. Não que seja fácil, bonito de falar mas não que seja fácil. Mas se Cristo foi mudo, manso, para subir naquele calvário, assumir aquela cruz. Hoje eu estive numa situação que eu falei, larga de ser mole. Cristo foi para a cruz manso, calado. Apruma, sabe assim, quando você dá aquelas brigas com você, vocês dão, gente? Porque eu dou umas brigas comigo assim de vez em quando. Porque nós precisamos entrar nesse lugar de entendimento. Qual que é o padrão? O padrão é uma bacia e uma toalha sempre. E para a gente encerrar. Vão existir momentos em nossa vida em que estaremos perdidos em vários níveis, mas nós precisamos entender que o caminho de volta quem toma somos nós. Assim como o filho pródigo, ele estava perdido, mas ele entendeu que o caminho de volta quem tomava era ele. E muitas vezes na nossa vida nós vamos estar perdidos em vários níveis. Às vezes perdido mesmo do caminho do Senhor, sim. Às vezes perdido em nós mesmos, na nossa arrogância, na nossa soberba, naquilo que nós pensamos que nós somos. Ou às vezes naquilo até que nós somos, mas que se não fosse pela graça e favor do Senhor, não adianta nada. E o Senhor ministrou comigo sobre a águia. Vocês conhecem muito sobre, eu tenho certeza. Só que um detalhe que eu queria falar para vocês. A águia, ela é conhecida, né? Pela sua visão aguçada, pelas suas garras, pelo seu bico. Mas o Senhor começou a ministrar no meu coração. Se essa águia tiver com os pés feridos, de nada vai adiantar a sua visão, a sua garra, as suas penas, as suas asas. E o Senhor falou comigo, existem pessoas aqui hoje com os pés feridos da caminhada. Existem pessoas aqui hoje que durante a caminhada feriram os seus pés, seja lá por qual foi o motivo. E existem lugares que pegam essas águias e colocam em cativeiro para que possa dar comida para ela. Porque ela não pode sair, voar, enxergar e agarrar essa comida. Porque os seus pés estão feridos. Então elas são mantidas em cativeiro e alimentadas.
E o Senhor falou comigo: filha, existem pessoas aqui que estão sendo alimentadas como que em cativeiros, daquilo que lhe põe à boca. Porque elas estão com os pés feridos, elas estão com os pés machucados. Existe um caminho para nós, irmãos. Pode ser que os seus pés não estejam machucados, mas pode ser que uma hora ele vai se machucar com as situações da vida. A águia, para ela se recuperar, ela precisa se retirar, muitas vezes em cativeiro. Só existe um lugar para nós, para que nós sejamos curados em Deus, é o lugar secreto. Sabe? Entra para o teu quarto, fecha a sua porta e fala com o Pai. Que Ele que está te vendo em secreto, Ele te recompensará. Porque muitas curas em nossa vida, ela vai vir sem ninguém ver. Aí às vezes você vai aparecer e as pessoas vão falar assim: uai, onde você estava? Nossa, parece que as suas penas estão mais bonitas. Parece que você está com um olhar diferente. Aí você vai poder falar que o Senhor curou os meus pés. É porque o Senhor restaurou a minha caminhada. Agora eu posso voltar para a casa do meu Pai. Agora eu posso entender que o caminho de volta sou eu que tomo, mas agora eu dou conta de tomar ele. E o Senhor, Ele vai te fazer voar de volta. Mas não é à toa. É por um propósito. O Senhor vai fazer você caminhar de novo, mas não é à toa, é por um propósito. Entenda a partir de hoje que a sua caminhada não é pela necessidade do outro, não é pela sua própria necessidade, mas é por um propósito. É em gratidão àquilo que o Senhor já fez por você. E eu queria que você abrisse em Isaías 40, para a gente finalizar. Você pode ficar de pé, amém? Isaías 40, 28. Que diz assim: por que, pois, reclamas, ó Jacó? E por que te queixas, ó Israel? O Eterno não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Esse é um versículo que ministra muito comigo. Agora, se coloca nesse lugar aqui agora, fala o seu nome aí, onde você está. Por que, pois, reclamas, ó? E por que te queixas, ó Israel? O Eterno não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. O Senhor, Ele é um Pai que se interessa pela sua causa. O Senhor, Ele é um Pai que está vendo os seus pés feridos e Ele se interessa pela cura dos seus pés. Mas a palavra do Senhor diz: vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele é quem vai te resgatar, te regenerar, te restaurar. Existe uma rendição do nosso coração. Não sabe, não ouvistes que o Eterno Yahvé, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa nem fica exausto? Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento é incompreensível. Aqui a palavra do Senhor: você não sabe que Ele não fica cansado? Ei, Ele é a fonte de força. Se você está cansado, busque nele a força, Ele é quem te restaura. Muito tem se visto falar que está cansado. Outro dia até meu filho estava, como é que era a música, amor, que o Davi cantava o dia inteiro? Oh, minha vida é tão difícil, oh. Eu falei: oi. Desse jeito, gente, o dia inteiro. Eu falei: está repreendido em nome de Jesus. E numa cara de cansado, eu falei: alegra, anima. E cantou o dia inteiro. Eu sei que a vida é tão difícil, oh. Então, às vezes, nós ouvimos tanto as pessoas falar que está cansada. Eu estou cansado, que por fim você está querendo ficar cansado também. Mas o Senhor diz assim: você não sabe que eu não me canso? Ele é a fonte de força. Se você está cansado, existe um lugar para você buscar a sua força, para que ela seja restaurada. E Ele continua assim: faz forte o cansado e multiplica o vigor do que estão fadigados. Quem está cansado aqui essa noite, irmãos? Não é pecado estar cansado. Não me entenda mal. Não é pecado estar cansado. Por tantas vezes eu estou cansada. Agora, o que não é certo é a gente buscar em outro lugar força, sendo que a fonte de força é o Eterno, que não se cansa nunca.
Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Existe uma versão que diz assim: aqueles que confiam no Senhor. E se você for parar para pensar, você não confia em quem você não conhece. Você só confia em quem você conhece. E você só conhece com quem você se relaciona. Não existe outro caminho. É se relacionar com o Senhor. É conhecer ao Senhor, e então nós confiaremos e nós esperaremos nele. E então com os nossos pés sarados, nós voaremos alto como as águias. Correremos e não nos fatigaremos. Caminharemos e não nos cansaremos. Mas existe um lugar para que nós alcancemos essa força em Deus. Feche os seus olhos nessa hora. Pai, nós não queremos, Senhor Deus, ter uma vida ingrata. Uma vida, Senhor Deus, tendo tudo aquilo que o Senhor já poderia ter feito por nós, reclamando, sempre querendo mais, nos revestindo de justiça própria, Pai. Mas nessa noite queremos olhar para o Senhor, olhar para o Evangelho, Pai, com o olhar da cruz, com o olhar daquilo que Cristo fez por nós, com o olhar de que já existe um caminho trilhado, existe um caminho possível de ser caminhado, porque Cristo já fez ele por nós. Já existe uma comunhão, já existe um relacionamento esperando por nós, porque Cristo fez isso por nós. Pai, olhando para essa cruz, Senhor, nós queremos nos arrepender. Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos revela, Pai, a mazela do nosso coração. Senhor Deus, o pecado que nós carregamos, que às vezes nós até achamos bom, mas Senhor, que precisa ser esmagado, precisa ser tirado das nossas vidas, Senhor. Restaura-nos, Pai. O Senhor quer trazer vinho novo, mas preste atenção, só pode ser derramado vinho novo se uvas novas forem esmagadas. Só pode ser levantado um tempo novo se odres novos forem preparados. Senhor, derrama força no teu povo, derrama unção no seu povo, Senhor, que eles tenham visões de águia, que eles tenham os seus pés sarados, que eles possam ir se alimentar para esse novo tempo, Senhor, que tem chegado. Abra os nossos olhos espirituais, Pai, que nós venhamos ter olhos para enxergar, ouvidos para ouvir e mente para entender. Porque é o Senhor quem fará isso por nós. Nós entendemos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, enquanto Cristo não for tudo aquilo que nós precisamos, enquanto Cristo não for suficiente para nós, nós sempre estaremos na fila do pão querendo mais. Busque em Deus a suficiência para a sua vida. Não seja aquele que sempre vai para o final da fila. Não seja aquele que sempre busca direitos, amém? Mas esteja caminhando na suficiência de Cristo. Porque é aquele que às vezes até gera necessidade. É aquele que vai trazer o pão. É aquele que vai trazer o suprimento, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, podem permanecer de pé.